Imagine um livro que mudou o rumo da história, moldou culturas inteiras, e influenciou bilhões de pessoas, ao longo de 2000 anos. Esse livro é a Bíblia. E sua segunda parte, o Novo Testamento, conta a história do cumprimento de uma promessa antiga, a chegada do Messias. O Novo Testamento não é apenas um conjunto de textos religiosos. Ele é uma narrativa de esperança, transformação, fé, sacrifício e amor. Aqui começa a história de Jesus Cristo, o nascimento da Igreja, e uma mensagem que atravessou séculos, impactando o mundo de uma forma que ninguém poderia prever. Vamos mergulhar juntos nessa jornada? O Novo Testamento começa com 4 livros, que são o coração de tudo. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles conta a história da vida, dos ensinamentos, dos milagres, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Embora cada evangelista escreva de uma perspectiva única, a mensagem central é a mesma e ecoa com uma força impressionante. A história começa em Belém, onde Jesus nasce de uma virgem chamada Maria, cumprindo profecias escritas centenas de anos antes. Desde o primeiro momento, sua vida é marcada pela humildade. Ele não nasce em um palácio cercado de luxo, mas em uma manjedoura simples. Esse começo humilde já nos diz muito sobre o tipo de rei que ele seria quando adulto. Jesus inicia seu ministério. Ele viaja por vilarejos e cidades, pregando sobre o reino de Deus. Ele não busca os poderosos ou os ricos. Em vez disso, ele chama pessoas comuns, como pescadores e cobradores de impostos, para se tornarem seus seguidores, seus discípulos. Sua mensagem principal é radicalmente simples e, ao mesmo tempo, profundamente desafiadora. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Esse ensinamento se tornaria a base de toda a sua filosofia e do cristianismo. Mas Jesus não apenas ensinava com palavras. Suas ações falavam ainda mais alto. Ele realiza milagres que deixam multidões maravilhadas. Ele cura os enfermos, devolve a visão aos cegos, faz paralíticos andarem e até mesmo ressuscita os mortos, mostrando seu poder sobre a própria vida e a morte. No entanto, o maior milagre que ele oferecia não era físico, mas espiritual. Jesus falava sobre perdão, misericórdia, arrependimento e graça. Ele ensinava que Deus não se importava com a aparência exterior ou com rituais vazios, mas sim com o coração de cada pessoa. Essa mensagem, claro, incomodou muita gente. Jesus confrontava abertamente a hipocrisia dos líderes religiosos da época, que se apegavam a regras e tradições, mas esqueciam da justiça e do amor. Sentindo-se ameaçados por sua popularidade e autoridade, esses líderes o acusam de blasfêmia, de se fazer igual a Deus. Eles o prendem e o entregam às autoridades romanas, que governavam a região. Jesus é então submetido a um julgamento injusto, torturado e condenado à crucificação, uma das formas de execução mais cruéis e humilhantes que existiam. Na cruz, ele suporta uma dor inimaginável. Segundo a fé cristã, naquele momento, ele não estava apenas sofrendo fisicamente, mas carregando o peso dos pecados de toda a humanidade. Mesmo em sua agonia, suas últimas palavras são de perdão e entrega total a Deus. Mas a história não termina na escuridão de uma sexta-feira. No terceiro dia, algo acontece que muda tudo para sempre. O túmulo onde seu corpo foi colocado está vazio. Jesus ressuscita, vencendo a morte. A ressurreição se torna o pilar central e inabalável da fé cristã. É a prova de que a morte não tem a palavra final, de que a esperança é mais forte que o desespero e de que a vida vence a morte. A ressurreição é a grande notícia, o evangelho, que seus seguidores passariam a anunciar ao mundo. Antes de continuarmos essa história tão poderosa, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você está gostando desse resumo do Novo Testamento, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra histórias bíblicas completas, explicadas de forma clara e envolvente. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Recomendando o vídeo para mais pessoas que também podem se interessar. Agradeço muito pelo seu apoio. Agora, vamos continuar, porque a história está só começando a se desenrolar. Após a ressurreição, Jesus aparece várias vezes aos seus discípulos durante 40 dias, ensinando-os e preparando-os para o que viria a seguir. Antes de subir aos céus, ele lhes dá uma grande missão: levar sua mensagem de amor e salvação a todas as nações da terra.
Era uma tarefa gigantesca para um pequeno grupo de pessoas assustadas e confusas. Mas eles não estariam sozinhos. 10 dias depois da ascensão de Jesus, algo extraordinário acontece em Jerusalém. No dia de Pentecostes, uma festa judaica, o Espírito Santo desce sobre os discípulos de uma forma poderosa. De repente, aquele grupo amedrontado se enche de coragem, poder e autoridade para anunciar o Evangelho. Nesse dia, a igreja nasce. O que começou como um pequeno movimento em Jerusalém começa a se espalhar como fogo. Milhares de pessoas se convertem e são batizadas. Elas vivem em comunhão, compartilhando tudo o que tinham, cuidando uns dos outros e anunciando a mensagem de Jesus com ousadia, mesmo enfrentando forte perseguição das autoridades. E é nesse cenário que um personagem provável surge e se torna central na história. Seu nome era Saulo, um fariseu dedicado que perseguia violentamente os cristãos, acreditando que eles eram uma seita perigosa. Mas, a caminho da cidade de Damasco, para prender mais seguidores de Jesus, ele tem um encontro transformador com o próprio Cristo ressuscitado. Essa experiência o muda completamente. Saulo se torna Paulo, e de maior perseguidor da igreja, ele se transforma em seu maior missionário. Paulo viaja incansavelmente por todo o Império Romano, fundando igrejas em diversas cidades. Ele enfrenta prisões, naufrágios, apedrejamentos e todo tipo de perigo por causa de sua fé. Mas nada o detém. Grande parte do Novo Testamento, depois dos Evangelhos e do livro de Atos, que conta essa expansão da igreja, é formada por cartas ou epístolas, escritas por Paulo e outros líderes cristãos, como Pedro, João e Tiago. Essas cartas não são tratados teológicos abstratos, são mensagens práticas, enviadas a comunidades cristãs específicas para ensinar, corrigir e encorajar. Elas falam sobre como viver a fé no dia a dia, ensinam sobre a graça de Deus, sobre a importância da fé, sobre o poder do amor, do perdão e da humildade. Paulo, em especial, enfatiza que a salvação não é conquistada por nossas boas obras ou por seguir regras, mas é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Ele ensina que, em Cristo, não há mais distinção entre judeu e gentil, escravo e livre, homem e mulher. Todos são um em Cristo. E ele escreve que o amor é o maior de todos os dons, a marca registrada de um verdadeiro seguidor de Jesus. Outros autores do Novo Testamento reforçam essas ideias. Tiago, por exemplo, escreve que a fé verdadeira não é apenas uma crença intelectual, mas se manifesta em ações concretas de amor e justiça. Pedro encoraja os cristãos a permanecerem firmes na esperança, mesmo em meio ao sofrimento e à perseguição. João fala profundamente sobre o amor de Deus e a importância de amarmos uns aos outros. Juntas, essas cartas formaram a base da teologia cristã e ajudaram as primeiras comunidades a crescer e a se manterem fiéis em tempos muito difíceis. E assim, chegamos ao último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Muitas vezes, esse livro é visto como assustador e confuso, cheio de símbolos, visões e imagens poderosas, de batalhas espirituais e juízo final. E de fato, ele é complexo. Mas, apesar das diferentes interpretações sobre seus detalhes, a mensagem central do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Sua mensagem é clara e retumbante. No final, Deus vence. O mal, a injustiça, o sofrimento e a morte não durarão para sempre. O Apocalipse nos dá um vislumbre da vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. Ele descreve um novo céu e uma nova terra, um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem morte, nem dor, porque Deus habitará com seu povo. É a promessa da restauração completa de todas as coisas, o cumprimento final da história que começou lá no Jardim do Éden. Portanto, o Novo Testamento é muito mais do que uma coleção de documentos antigos. É uma história viva, que começa com um nascimento humilde em uma manjedoura, passa pela dor e sacrifício de uma cruz, explode em vida com uma ressurreição gloriosa e termina com a promessa eterna de um novo começo. É uma mensagem de redenção, esperança e amor incondicional, que atravessou 2 milênios e continua a transformar vidas e a ecoar no coração de bilhões de pessoas em todo o mundo. Uma promessa que continua viva hoje. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou você, compartilhe este vídeo
com alguém que também possa se inspirar. Se você quer um vídeo sobre o livro de Apocalipse, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima.